Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana. Vamos aqui dar uma atualizada nas previsões aí das precipitações para o Brasil aí nos próximos 6 dias, começando nessa segunda-feira, dia 15, até o próximo domingo, dia 21. Portanto, aí 6 dias aí para a gente ver como que vai se comportar as precipitações aí no Brasil. Lembrando que você que não é inscrito no canal, inscreva-se, participe aí do canal JM Clima e Previsão, deixando aquele joinha, se inscrevendo, deixando aquele joinha, compartilhando, comentando e ativando as notificações para que você possa ficar por dentro de novos conteúdos, porque a ideia do canal é essa, mostrar informações relevantes da melhor forma possível, de um jeito mais simples possível, mais informações úteis que vão ajudar você no seu dia a dia, você que é homem do campo, que está ligado no canal JM Clima e Previsão, e você também que não é do campo, mas mora na cidade, que gosta de ver a previsão do tempo antes de sair de casa. Então vamos ficar aí, vamos se inscrever no canal JM Clima e Previsão e vamos participar. Você se inscrevendo não vai custar nada para você, você vai estar contribuindo aí para o canal possa crescer. E, claro, o canal crescendo, estarei sempre melhorando e trazendo sempre as melhores informações da melhor forma possível para todos. Então, sem muita enrolação, e vamos em frente. Começando nessa segunda-feira, dia 15, a gente observa que essa semana vai ser uma semana de altos e baixos, Tanto na chuva como a temperatura no Brasil. Teremos temperaturas altas, temperaturas baixas e teremos também chuvas fortes em alguns pontos e em outros não teremos chuvas. Teremos baixa umidade do ar, teremos temperaturas altas. Então, vamos ver como que fica aí as previsões a partir dessa segunda-feira. Começando segunda-feira agora, dia 15, a gente observa que Rio Grande do Sul e Santa Catarina o tempo está mais seco, tendo algumas chuvas só no Paraná. Podendo ter alguns acumulados de chuva, não são tão expressivos, mas pode ter algum acumulado aqui na metade norte do Paraná. Nas outras áreas aqui, sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o tempo segue seco e com friozinho aí no decorrer do início da semana. Para a região sudeste, a gente observa que temos chuvas, no estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo. Aqui em Minas pode até acontecer alguma pancada de chuva, mais a norte, mas será uma pancada de chuva bem mais isolada nessa segunda-feira. Mas no decorrer da semana a gente observa que teremos bastante mudança no clima aí no Brasil afora. Quando a gente chega aqui, vamos lá, deixa eu parar aqui. Vamos lá, acelerei a imagem aqui, calma aí. Ok, quando a gente observa aqui, metade norte do estado de Minas Gerais, o tempo segue seco, mas temos algumas chuvas aqui pelo sul de Minas, grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo também teremos chuvas nessa segunda-feira. Região centro-oeste, a chuva pode acontecer, uma chuva mais volumosa aqui no centro-leste de Mato Grosso do Sul e algumas áreas aqui também do centro do estado e no norte do estado. Já Mato Grosso apresenta algumas precipitações aqui no sul e sudoeste do estado, podendo ter algumas chuvas até mais volumosas aqui no sul do Mato Grosso. E o estado de Goiás apresentará algumas precipitações também aqui no sul do estado, podendo ter algumas precipitações até ali na região de Brasília, Goiânia, naquela região ali. E aqui pelo norte do país, a gente observa que temos chuvas espalhadas por vários pontos da região norte do Brasil, ficando mais forte no norte do Amazonas, aqui em Roraima, no norte do Amapá também, há indícios de chuvas mais fortes. E nessas áreas em branco aqui do norte do Brasil, principalmente aqui no sul e sudeste do Pará e no Tocantins, o tempo segue seco. Aqui na região de Belém há condição de alguma chuva, não tão intensa, mas há condição. Mas na maior parte aqui, principalmente aqui no centro-leste e sul do Pará, o tempo fica mais seco. Tocantins também o tempo segue seco. Para o Nordeste. Nordeste temos tempo com algumas precipitações aqui pela costa norte. Também pela costa leste a indicação de algumas pancadas. Mas na maior parte da região Nordeste o tempo segue
bastante seco para essa segunda-feira. Para essa terça-feira, dia 16, a gente observa que esse sistema que trouxe chuvas aqui para o sudeste, para o centro-oeste e algumas áreas do sul do Brasil, ele começa a ir embora para o mar, né? Começa a avançar mais para dentro do oceano, tende a diminuir as chuvas aqui em São Paulo, Minas Gerais, mas ela fica mais forte no Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo. Aqui no centro, sul e sudeste de Minas ainda há condição de chuva para essa terça-feira, mas já serão mais isoladas. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tende o tempo a ficar bem mais aberto, mas aqui no Paraná ainda há uma condição de alguma chuvinha muito isolada. Pode acontecer, não é descartado, mas pode acontecer. Mas aqui nos 3 estados do sul, o tempo fica mais frio. E a região centro-oeste, a gente observa que o Mato Grosso do Sul diminui bastante a chuva. O estado de Goiás também aqui pelo sul do estado ainda há uma condição de alguma precipitação aqui nessa região, muito fraquinha, mas há condição. E no Mato Grosso também a gente observa que pode haver alguma precipitação muito isolada e muito fraquinha aqui no centro do estado. Já na região norte ainda continua com algumas pancadas de chuva, sendo mais forte, continua ainda no norte do Amazonas, no norte do Amapá e algumas áreas aqui do leste do estado de Roraima também. Roraima e Amapá também há condição de chuva. Esses pontos em azuis significa a possibilidade de chuva. Pode ser uma chuva muito fraca, né? Entre 1, 3 até 5 milímetros. Às vezes a chuva pode nem acontecer. Aqui no norte do Brasil só fica mais seco mesmo em áreas de Rondônia, aqui do Pará e o Tocantins. Tocantins, por sua vez, não há probabilidade de chuva para essa terça-feira, dia 16. E na região nordeste a gente observa que a costa norte e a costa leste há condições de algumas precipitações. Aqui pelo leste nordestino, chuvas fracas, mas há condição. E aqui pelo norte também há condição de alguma precipitação muito fraca. Na grande área do nordeste aí o tempo está seco e com pouca possibilidade de chuva. Já para o dia 17, quarta-feira, a gente observa que o tempo deu uma secada, desde o sul do Brasil, chegando até o nordeste, a gente observa que nessa grande área clara do país aqui, que a chuva deu uma diminuída, né? Deu uma secada, secou bem. E o sistema avançou aqui em direção ao sul da Bahia e vai levar algumas precipitações para o Rio de Janeiro, também o Espírito Santo e aqui chegando até o sul da Bahia, isso lá na quarta-feira, dia 17. Pelo litoral leste e nordestino, a condição ainda de algumas precipitações fracas, mas há condição, assim como no litoral norte também há alguma condição de chuva aí pelo litoral. Não serão grandes acumulados, mas pode haver alguma precipitação aí de fraca intensidade. Aqui no Maranhão a gente observa que aqui no oeste do Maranhão também divisa com Pará a condição de alguma precipitação. Por sua vez, a região norte do Brasil, a chuva diminui bastante os volumes, né? A gente observa aqui tem diminuído bastante os volumes por aqui. A gente observa que ainda tem alguma coisinha aqui no centro do estado do Amazonas, ainda mostra alguma precipitação na casa aí dos 30 a 40 milímetros, mas na maior parte da região as chuvas diminuem bastante e não vão passar, vão ficar aí entre 5 até 30 milímetros. Na maioria da região vai ficar no máximo 20 milímetros. Nessa grande área clara do Brasil, pegando Nordeste, Brasil Central, Sul e Sudeste, a indicação aí é de pouca chuva para esse dia 17. Quando a gente chega no dia 18, a gente observa que dia 18, quinta-feira, continua ainda o tempo bastante seco em grande área do Brasil, né? Pegando Sul, Sudeste, Centro-Oeste, grande parte da região Nordeste. E o sistema aqui ele avançou em direção ao leste da Bahia, então ele vai trazer algumas chuvas aqui para o leste da Bahia. Pode acontecer algumas precipitações aqui nessa região. Há condição aqui, todo o litoral leste e nordestino, acontecer algumas precipitações fracas, mas há condição. E aqui pelo litoral norte do nordeste também, continua ainda com aquela condição de chuva fraca, isolada, mas há também probabilidade dessa chuva acontecer. Norte do Brasil, a gente observa que temos precipitações ainda em algumas áreas aqui do Amazonas, mas a gente observa aqui, ó, que diminuiu bastante a quantidade de chuva, né? Para ir para o dia 18, quinta-feira, a gente observa que a quantidade de chuva vai diminuir bastante aqui nos estados aqui, né? Do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, vai diminuir bastante a chuva por aqui. Ainda continua uma perspectiva de chuva, mas vai diminuir consideravelmente. Vai ficar bastante seco em Rondônia,
sul do Pará e no Tocantins também. Nessa grande área em branco aqui do Brasil, a gente observa que a chuva vai ser praticamente nula. Quando a gente chega entre dia 19, portanto, a gente observa sexta-feira, dia 19, um novo sistema começa a entrar aqui pelo norte da Argentina, entrando no sul do Brasil, vai trazer chuvas fortes para o sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas áreas do Paraná. Esse sistema ele vai avançar no decorrer do fim de semana e pode voltar a chover novamente aqui na região sudeste. E a gente observa que nesse dia 19, que é na sexta-feira, esse sistema já começa a entrar com mais força no Rio Grande do Sul e vai mudar o tempo no sul do Brasil novamente. Claro que ele pode até chegar também no centro-oeste e também aqui em áreas do sudeste. Mas ainda nessa grande área clara do Brasil, o tempo ainda segue seco. Aqui no nordeste a gente observa que tem ainda algumas chuvas aqui no litoral da Bahia, até aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no litoral norte e nordestino também a condição de precipitações. E no norte do Brasil a gente observa que a condição de chuva ainda continua, mas chuva bastante isolada e de fraca intensidade. Quando a gente vai aqui entre 19 e 20, a gente observa que o sistema já no dia 20, no sábado, a gente observa que o sistema ele avança e já começa a entrar na região sudeste e pegando também o centro-oeste. Então é mais um sistema que vai trazer chuvas para o sul do Brasil, para a região sudeste e para o centro-oeste brasileiro. Tudo indica que teremos chuvas aí entre 40, 50 e até 60 milímetros em algumas localidades, tanto da região sul como da região sudeste, principalmente aqui em São Paulo. E nessa grande área, claro, aqui o tempo ainda segue mais seco. Aqui no norte ainda continua aquelas precipitações bastante isoladas, mas há condição, né, em toda a região, exceto Tocantins e o sul do Pará, mas há condição de chuva. Não é uma chuva tão intensa de grandes temporais, mas há condição de algumas precipitações. E aqui no litoral do Nordeste, a gente observa que pelo litoral leste, há condição de chuva, desde aqui da divisa de Sergipe com a Bahia, né, aqui da região da Cealba, a condição de chuva, até a região de Natal, a condição de alguma chuva. Pelo litoral norte, pode ter alguma chuvinha aqui, no litoral norte, aqui no noroeste do Ceará e também em áreas do litoral do Maranhão. Mas a grande área clara, o tempo segue mais seco aí para esse dia 19. Na verdade, dia 20, né? Estou falando do sábado, dia 20. Quando a gente chega no dia 21, a gente observa, ó, conforme a gente avança para o dia 21, o sistema ele vai avançando. Conforme ele avança, já vai secando aqui nos estados do sul do Brasil. Olha só, quando a gente chega no dia 21, a gente já observa, né, no domingo, dia 21, que o sistema já avança para alto mar, deixando algumas precipitações fraquinhas aqui no Rio de Janeiro, também alguma coisinha aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas não será chuvas tão intensas, elas já vão passar. Então a gente observa que no decorrer do domingo, dia 21, o sistema avança e volta a ficar seco novamente no sul e no sudeste do Brasil. Então a gente observa que vai ser uma semana com bastante altos e baixos aí no clima pelo Brasil afora. Então dá pra gente ver exatamente aqui, ó, dia 21 terminando, olha só, a grande área clara do Brasil, com pouca chuva, tende ainda a ter alguma chuvinha aqui no Rio de Janeiro, chuva muito isolada. Aqui no leste nordestino também há condição de alguma precipitação. No litoral norte também, da mesma forma, chuva mais fraca, isolada, mas há condição. E aqui no norte do Brasil, continua ainda aquele patamar de chuvas isoladas, mas não são temporais tão expressivos como estava acontecendo nos últimos dias. Então nessa semana aí, a indicação aí entre o dia 15 e dia 21 é que a chuva continua ainda em algumas áreas aqui dos estados amazônicos, mas com menos intensidade, ficando mais seco mesmo em Rondônia, sul e sudeste do Pará, e o estado do Tocantins também segue aí bastante seco. Bom, meus amigos, então essas informações, esse modelo é o modelo COSMO do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, que nos proporciona essas imagens, essa animação, para que a gente possa, né, ficar por dentro aí das informações, né, da melhor forma possível. E se você gostar dos conteúdos que o canal apresenta, você for aquela pessoa que gosta aí de clima, de previsão do tempo, inscreva-se no canal, deixa aquele joinha, comente, compartilhe. Então, um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo.